sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Silvinha, apaga as luzes, fazendo favor. Deus, tu me cercaste em volta. Oh, glória a Deus, né? Então, neste momento, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai amoroso, que possa permitir iniciarmos mais uma atividade em nosso ponto de luz, pedindo licença aos nossos benfeitores espirituais, estes abnegados trabalhadores de Jesus, que estão sempre a nos assistir, a nos orientar, a nos amparar. Assim, Senhor Jesus, nós queremos humildemente pedir que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, visitando cada lar, levando a tua paz, a tua proteção. Pedimos, Senhor, que aqui possamos nesta noite encontrarmos o bálsamo, que venha aliviar as nossas dores do corpo e da alma, e que possamos voltar para os nossos lares, amado Mestre, infinitamente melhores do que aqui chegamos. Pedimos a tua luz, a tua inspiração para nossa irmã Thaís, que fará conosco as reflexões em torno do teu Evangelho. E como sempre, Senhor Jesus, te pedimos que estas sementinhas que forem lançadas em nosso coração, Senhor, encontrem ali o terreno fértil, para que possam germinar, dar bons frutos e nos levar, amado Mestre, à nossa reforma íntima tão necessária, para que sejamos abençoados, colhendo, Senhor, alegria, paz, serenidade. Esteja conosco, Senhor Jesus, que todos os benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa e que se fazem presente na homenagem singela que fazemos ao nosso querido e amado benfeitor Bezerra de Menezes, nós homenageamos a todos esses abnegados trabalhadores, muitos anônimos, mas sempre presentes, nos auxiliando neste trabalho de luz. Olho cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus.
Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui com vocês essa noite. Tá bom o som aí, não tá, gente? Só. Maravilha. Fique à vontade. Prazer poder conhecer mais esse ponto de luz. Glória a Deus. Nós estamos, somos casas irmãs, né? Lá o Luz do Vale, aqui é mais um pontinho de luz. Isso. Que o nosso vale seja abençoado, né, gente? Nós estamos precisando de muita luz e que a gente possa encontrar no Evangelho o nosso farol, né? Iluminar nesses tempos aí de tantos desafios. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, já agradecendo o convite da Grace Abelha. E hoje a gente vai falar um pouquinho do tema Evangelho e Saúde. Nós vamos focar um pouquinho sobre um pouco das doenças, das curas e saúde à luz da doutrina espírita. Gosto muito da imagem que Emmanuel nos traz, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Com a doutrina espírita a gente consegue compreender muita coisa do que Jesus disse e principalmente a gente consegue compreender as curas de Jesus. Hoje a gente vai olhar para as curas de Jesus e o nosso convite para todos vocês é a gente olhar com um olhar diferente, né? Da gente refletir muito da essência, o que cada uma das passagens do Evangelho em que Jesus esteve em contato com pessoas doentes, com pessoas necessitadas, com pessoas que hoje a gente conhece pela obsessão, o que esse contato com Jesus ensina para nós hoje. Então esse é o nosso convite da noite. Em 2020, todos nós, encarnados e desencarnados, fomos convidados a viver esse grande desafio que foi a pandemia da Covid-19. Foi momentos aí de muitas incertezas, de muita ansiedade, de muita confusão, mas eu acredito que também de muitos aprendizados. Já tem 2 anos que a gente tem vivido esse novo cenário. Hoje a gente chama muito de novo normal, né? E graças a muito desse momento a gente tem aprendido a conversar pela internet, por exemplo, a nos conectar com irmãos que não estão conosco na mesma casa espírita. Mas o que eu gostaria de enfatizar é uma imagem que eu não sei se você viu. Essa imagem circulou na internet logo no início da pandemia e quando eu vi, eu fiquei profundamente tocada. Eu achei ela muito representativa, né? Nós temos aqui o Mestre Jesus e no colo todos nós, né, as suas ovelhas, a humanidade inteira. E um detalhe bem interessante dessa imagem é que essa figura de Jesus é uma figura diferente, né? É uma figura de um Jesus como se fosse um médico, como se fosse aquele terapeuta cuidando da nossa humanidade doente. Jesus, ao longo do tempo, recebeu aí vários nomes, né? Médico dos médicos, Rei dos reis, sublime poeta, Messias, o Cristo. Com a doutrina espírita a gente aprende mais 2. Modelo e guia. E quando a gente fala, né, de Jesus médico das almas, né, Jesus médico dos médicos, o que a gente está querendo dizer com isso? Então a nossa proposta é entender se Jesus é o médico, o Evangelho é o remédio sublime que esse médico, que esse terapeuta aplica em todos nós. Almas feridas. E é muito linda da canção, né? Almas aflitas, almas sedentas aí de consolo, sedentas do Mestre que traz todo esse carinho para todos nós. E é muito interessante que Jesus se coloca nesse lugar. Mateus nos conta que Jesus estava na casa com várias pessoas. E essas pessoas eram ditas como pecadores. Ali tinham prostitutas, tinham republicanos, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade de Jesus na época. E os fariseus, vendo Jesus conversando com essas pessoas, né, tidas de má vida, pessoas que erraram muito, perguntaram para os discípulos de Jesus, por que o mestre anda só com essas pessoas? Jesus, não perdendo a oportunidade de nos ensinar
falou, respondendo, né, aos fariseus, e aí Mateus narra pra gente no capítulo 9, versículo 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Nessa fala, Jesus deixa muito claro por que ele veio. E o mais importante, para quem? Porque Jesus veio para todos nós que estamos doentes e que precisamos dele. Porque quem gosta de saúde não procura remédio, não procura médico. Jesus é o nosso médico, é ele que cuida de todos nós. Ele fala muito da figura também do pastor, né? Nos chama, nos coloca como nesse lugar de ovelha, porque o pastor, além de guiar, é aquele que cuida. Quando a ovelha se fere, quando ela cai no despenhadeiro e ela está ferida, é o pastor que cuida dela. Não são as outras ovelhas, é o pastor. Kardec, na codificação espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está trazendo para nós essa passagem de Mateus, ele traz no capítulo 24, Jesus se acercava principalmente, e aí a gente vê por todo o Evangelho, em várias passagens, Jesus ao redor dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. E aí a gente precisa reconhecer em nós as nossas feridas. A gente precisa reconhecer em nós essa necessidade de estar com o Mestre. Emmanuel, no livro da Esperança, não sei quem conhece, é um livro fantástico de Emmanuel. Emmanuel pega um versículo da Bíblia, pega uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, junta os dois e traz mais um pouquinho de alguns comentários com muita luz para todos nós. E comentando essa passagem, também essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel coloca: milhões de nós outros, Emmanuel se inclui, todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Todos nós na doutrina espírita já sabemos que nós não fomos criados quando nascemos, que nós somos, e eu vou falar muito disso nessa noite, a gente precisa aprender, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Isso eu estou falando dos encarnados, né? Os desencarnados no momento não estão vivendo essa experiência. Então a gente está aqui no planeta Terra para que a gente se cure. É mais uma oportunidade para que a nós, enquanto espíritos imortais, nos curemos. E Jesus veio para curar a humanidade inteira. Ele mesmo nos assegurou: nenhuma das ovelhas vai se perder. Não importa quanto tempo dure, porque tem umas ovelhas, nossa, bem teimosas, né? A gente teima, a gente às vezes corre do remédio amargo, e aí quanto mais a gente teima, mais dificuldade a gente tem. Mas a gente está falando de saúde. O que é saúde? Saúde não é apenas uma ausência de enfermidade física. É quando a gente, muitas vezes, a gente pensa em saúde, a gente associa o nosso corpo físico, né? Quando a gente está saudável fisicamente. Mas em 1947, a Organização Mundial de Saúde, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela começou a perceber que a saúde ia muito além do corpo físico. E aí a gente começou a compreender, a partir desse novo contexto, a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Bem-estar social. Naquela época, a Organização Mundial de Saúde estava muito preocupada com a devastação causada pela guerra. E pensando no que ia muito além de corpos feridos, a gente estava percebendo ali relações em dificuldade,
pessoas com ansiedade. Muitos dos combatentes de guerra que viram ali a destruição muito de perto, voltavam com depressão. Então, todos nós, enquanto humanidade, a gente começou a olhar para a saúde de uma maneira mais completa. Com a doutrina espírita não é diferente. Porque a gente aprende na doutrina espírita que nós somos um ser basicamente com 3 partes, 3 dimensões. Como eu disse, nós somos seres espirituais. A nossa essência é espiritual. Quando a gente está encarnado, a gente também tem um corpo físico, né? Ele é o nosso veículo para poder viver nesse planeta. E o nosso corpo físico é que vai trazer as doenças, porque o nosso corpo físico, como tudo que é da matéria, se desgasta, né? E o corpo físico tende a morrer. Além do corpo físico e da nossa essência espiritual, a gente também tem um corpo espiritual. Então, quando a gente olha para a saúde, a gente tem que olhar para o ser como um todo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, não sei quem já leu esse livro, é muito lindo, tem uma definição de saúde muito bacana para a gente. Ele fala: a saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A nossa saúde, Emmanuel está dizendo aqui, é reflexo de quem nós somos. A nossa saúde é reflexo das nossas escolhas, é reflexo dos nossos pensamentos, é reflexo dos nossos atos. Porque não dá para separar o físico do ser espiritual. Não dá para separar. Quem aqui, né, já esteve completamente bem fisicamente, mas com uma angústia no peito? Uma preocupação que não deixa nem dormir? Como é que a gente vai dizer que a gente está saudável se a gente tem uma ansiedade que nos dificulta no dia a dia? E aí Emmanuel está dizendo, quando a nossa saúde está debilitada, está demonstrando ali a condição desse morador. Porque o nosso corpo, ele é a nossa casa. E quando o corpo está dizendo pra gente de um sintoma, quando o corpo está trazendo algum mal físico, está nos chamando a atenção para algo que a gente precisa cuidar. E esse cuidado tem que passar pelo espírito. E é muito interessante o que ele coloca, é como um né? Quando a gente olha para um instrumento, igual da Grace, um violão, e a gente sabe que a Grace cuida bem desse violão, tá afinadinho, tá limpinho. Na mesma coisa que uma casa, né? Quando a gente vê uma casa que há muito tempo não tem nenhum morador, a gente vê uma casa mal cuidada, o mato crescido, a poeira para todos os lugares. A nossa saúde é também reflexo e demonstra como nós estamos cuidando de nós mesmos. E aí a gente convida a todos vocês para fazer algumas reflexões, né? Qual é a parte que me cabe na minha saúde? Como eu tenho cuidado desse instrumento maravilhoso que Deus me deu, tão importante que é o meu corpo físico? Eu tenho cuidado com o zelo, ou como diz Emmanuel, né? Eu tenho sido desleixado com esse corpo físico. Quer dizer, é só para a gente pensar mesmo de uma maneira mais reflexiva. No livro Consolador, perguntou-se para Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E aí ele coloca, para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Por isso que, às vezes, uma desarmonia da alma, uma dificuldade nessa nossa essência espiritual, ela vai nos alertando no físico. E aí é uma coisa até às vezes que a gente estranha, aparece uma coceirinha na nossa mão, uma dermatite, uma gastrite, uma gastrite que eu nunca tive, uma queimação estranha, uma enxaqueca. São sinais
né, de que a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado. O ser integral, então, né, a gente está falando aqui, tem que ir além do corpo físico. E Joana de Ângeles nos convida a olhar, né? Ela coloca: o ser integral está além do corpo físico, devendo ser considerado o princípio inteligente que é a nossa essência, que somos nós, a essência espiritual, o envoltório semimaterial que o reveste, o nosso perispírito, que é ele que carrega todas essas marcas, que é ele que dá forma ao nosso corpo físico quando a gente encarna, e a forma física que se movimenta enquanto nos processos de evolução terrestre. Então não dá para falar de saúde falando só de corpo físico. E aí fica uma pergunta, né? Jesus, nosso modelo e guia, o verbo em ação que estava conosco desde o princípio do princípio, será que ele não considera esse conceito de homem integral? Quando Jesus curou, né, um jovem cego, quando ele curou um coxo, quando ele curou a mulher hemorroíça, quando ele estava ali ao lado da Talita, que estava já dada como morta, quando ele tirou Lázaro do meio da tumba e o fez reviver. Jesus não estava olhando para o corpo. Jesus ia muito além na essência espiritual de cada uma daquela individualidade que passou pelo caminho de Jesus. Jesus ia muito além, porque ele nos conhece. E ele sabe que nós somos muito além dessa casquinha física. A gente é muito além do que esse corpo demonstra. E ele conhecia ele conhece, né? Estou falando presente, ele conhece cada uma das ovelhas. E ele sabe da nossa real necessidade. E aí eu vou falar uma coisa que pode até ser que choque a todos vocês, que é uma revelação que eu tive durante fazer esse estudo. Todas, sem exceção, todas as pessoas que Jesus curou, desencarnou. Até Lázaro, que foi tirado do túmulo, morreu. Um pouco tempo depois ele desencarnou. Então não dá para dizer que Jesus estava curando corpos. E principalmente, que sentido faz para mim hoje, 2022, saber que Jesus curou um cego? Eu não sou cega. O que importa para mim hoje saber que Jesus curou um coxo? Eu nunca nem quebrei uma perna. Se a gente foca só no físico, só no corpo, a gente reduz toda a lição evangélica de Jesus a uma cura física que logo depois aquela pessoa desencarna. Esse é o convite da doutrina espírita em todo momento. Olhar além do físico. Olhar para além de tudo que a gente vê numa superficialidade. É abrir o evangelho e entrar dentro dele olhando pelas entrelinhas. O que hoje, na minha experiência evolutiva, eu vou aprender com essa passagem do evangelho. Se a gente olha então a saúde e a gente olha para as curas do evangelho apenas do ponto de vista material, a doença vai ser um castigo. E aí a gente olha para uma pessoa cega, nossa, Deus castigou, por isso que ele nasceu cego. A gente vê a doença como um problema, uma pedra no sapato que nos atrapalha na caminhada evolutiva. Quando a gente olha para uma pessoa doente apenas do ponto de vista material, a gente enxerga uma pessoa passiva, que depende do fator externo, né? A gente não consegue ver ali a pessoa autônoma, a pessoa capaz de conseguir sair daquela situação. É até um outro estudo que a gente tem, depois a gente pode voltar, de Lázaro, né? Quando abrem-se as portas, abre-se a pedra do sepulcro de Lázaro, eu fiquei pensando, por que Jesus não entrou lá e pegou Lázaro no colo? Ele estava 3 dias lá dentro. Jesus chama Lázaro. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Porque Jesus sabe da nossa capacidade. Ele sabe do nosso potencial. Quando a gente compreende a saúde, as doenças, de um ponto de vista integral,
pensando em todos os mecanismos que hoje com a doutrina espírita a gente sabe, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da essência espiritual, da influência dos espíritos na nossa vida, a gente vai ver a doença com um papel educativo. Como mais uma lição do Pai de amor e bondade na nossa vida, na vida daqueles que estão conosco. E aí, quando a gente percebe que tem uma doença, por exemplo, quem nasce com uma doença autoimune, ou quem nasce com uma doença que carrega ela por toda a vida, a gente olha para aquela doença e pensa, mais uma coisa que eu preciso aprender. E assim como Maria, a gente fala, Senhor, eis-me aqui, vou aprender essa lição. A nossa visão muda. E a gente, assim como muitos do que passaram na vida de Jesus, a gente está pronto para ser curado. Porque a gente mudou a nossa maneira de enxergar. E o nosso desafio é esse. Falar de saúde integral num planeta de provas e expiações. Não é fácil, não. No mundo de muitos desafios, de muitas doenças físicas, mentais, sociais, a gente precisa falar de saúde. A gente precisa falar de evangelho. A gente precisa falar de Jesus. Também no livro Pensamento e Vida, Emmanuel continua. Muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra, né, que hoje a gente conhece como hanseníase, uma doença de pele, a ulceração, aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Tudo que a gente vê no físico é reflexo da nossa essência. Tudo que a gente vê, né, no nosso corpo físico está trazendo para nós um sinal de um adoecimento que começou muito antes em nossa essência espiritual. Porque quem adoece é o espírito e quem se cura também é o espírito. O corpo é apenas esse reflexo. E Emmanuel continua, mas não somente é aí, no domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos. E olha só que interessante, nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Nossas emoções doentias, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, a cobiça, a inveja, a paixão sexual desenfreada, todas essas são sentimentos nossos doentes e que vão desencadeando em nossa vida, não só no corpo físico, na nossa relação com as pessoas ao nosso redor, na nossa parte mais essência mental, psicológica, e vai fazendo uma dificuldade, vai criando dificuldades, desafios muito complicados na nossa vida como um todo. Então não dá para dizer, né, olhar para isso só do ponto de vista material. Ainda tão como seres com muitas dificuldades, como que a gente alcança a saúde? Lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, as provas são necessárias para a nossa vida, o nosso corpo material vai adoecer, né? A doença é uma contingência natural do nosso corpo. Como alcançar a saúde da alma? E aí a gente relembra Emmanuel no livro Consolador, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. É através do Evangelho que a gente se cura. E o Evangelho é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão complexo. Porque o Evangelho nos convida a todo momento a sermos diferentes. O Evangelho do Cristo é a nossa principal ferramenta para auxiliar na compreensão de como nós estamos hoje, física e nessa essência espiritual, e como que a gente alcança a nossa cura.
É o Evangelho que é a orientação segura para as nossas escolhas futuras. E é Jesus que está aqui, como na imagem, nos dando as mãos. Porque Ele está ao nosso lado o tempo inteiro. E é muito incrível quando a gente para e pensa, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Jesus manda um exército de espíritos bondosos para nos ajudar, encarnados e desencarnados. E se a gente faz esse compromisso conosco, nós não nos falta ferramentas para nos ajudar. Tanto no Evangelho, quanto na casa espírita. Ferramentas simples que a gente pode fazer em casa, como o culto no lar. Trazer o Evangelho para o lar, abrir o Evangelho em família, é trazer esse sol maravilhoso para dentro do nosso lar. Não tem enfermidade que dure, não tem obsessão que perdure uma família que se reúne todas as semanas para fazer o Evangelho no lar. E o faz com fé, com ânimo e com boa vontade. O Evangelho no lar é o Evangelho de Jesus ali no dia a dia, limpando o nosso lar, limpando a nossa casa, restaurando as nossas relações familiares. É Jesus entrando de verdade na nossa vida. Se Jesus é o médico das almas, e assim como o médico dos corpos, Ele nos traz o remédio. Mas depende de nós fazer o uso da medicação de forma correta. O médico mais bam, o melhor médico da terra, ele pode vir nos diagnosticar com um problema, passar o remédio que nos cure. Se a gente não toma, nada disso vai nos ajudar. Se a gente não nos compromete a realmente fazer o que é necessário, nada externo vai nos ajudar. Alcançar essa saúde integral não é um processo passivo. Não é eu sentar na minha cama e fazer um download de um evangelho dentro de mim. A gente hoje tem uma visão muito facilitada das coisas, né? Preciso de uma coisa na internet, puf, compra, chega em casa. Procura uma informação, tuf, no Google a gente faz um download. Preciso de alguma coisa rapidinho, nem no computador, nem na palma da nossa mão. Mas quando a gente está falando de saúde, a gente precisa estar ativo. Porque Jesus, em nenhuma cura, Ele falou que foi Ele que curou. A frase de Jesus sempre foi: a tua fé te curou. Porque estava ali toda a essência de Jesus, a vibração maravilhosa de Jesus, o poder de Jesus, mas principalmente a ação da outra pessoa em procurá-lo. Como a mulher hemorroísta que fez todo o esforço para tocar na veste, e a fé de que através de Jesus a gente pode ser curado. Depende muito mais de nós do que de Jesus. E a gente precisa pensar, o que é isso, Jesus, médico de almas? E como que Jesus hoje pode me curar? Porque Jesus não está mais encarnado, pelo menos não que eu tenha notícia. E aí como é que a gente fica curado? Se a gente não entende o lado espiritual, falar, ai, Jesus, médico das almas, ela vai ficar uma frase puramente poética. Não vai ser uma frase prática e não vai fazer diferença na nossa vida. Por isso que a gente tem que repensar, quem é Jesus para mim? Como eu vejo Jesus? Como eu me relaciono com Ele? E não só com Jesus, com Deus. Como que eu me relaciono com o meu Pai? Porque é assim que Jesus nos ensinou, que Deus é nosso Pai. Como eu me relaciono com o Evangelho? Porque para ser curado pelo Evangelho, para usar o Evangelho como essa medicação da nossa alma, a gente tem que conhecer o Evangelho. E não só conhecer, estudar, refletir, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. Jesus é o nosso condutor dos nossos destinos espirituais.
Mas essa procura até Jesus não é uma procura superficial. Não é simplesmente dizer, eu sou cristão. Eu acredito em Jesus. Acredito muito, tenho fé nele. Se a gente não está praticando o evangelho. Se a gente não conhece o que ele disse. Se a gente não sabe o que ele fez. E a gente não sabe quem ele é. Indo um pouco mais além, o que as curas de Jesus significam para mim? Porque se ele é médico, e a gente já viu que ele curou muito, o que essas curas significam para mim? O que importa para mim saber que Jesus curou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim? O que importa para mim saber que Jesus curou um monte de cego? Que ele curou surdos? Que ele curou gagos? Que ele espantou espíritos? Isso só faz diferença se a gente olha para o evangelho indo na essência. Porque Jesus não curou só corpos. E Marcos, Mateus, Lucas, João e toda uma espiritualidade ao redor dos evangelistas não fizeram um esforço hercúleo para o evangelho chegar até nós hoje, para a gente ler como se fosse uma história. Não é uma história. É o remédio da nossa alma. Todo um esforço gigantesco para que hoje a gente conheça Jesus, a gente tem que honrar esse esforço. Questão 625 do livro Evangelho, do livro dos Espíritos. Eu estou embolando essa daqui hoje. Eu acho muito linda essa pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Eu adoro as perguntas de Kardec. Eu fico pensando, não, Kardec, você fecha tudo, não deixa uma brechinha, assim, uma ponta solta. Kardec é igual a outra pergunta, né? Quando ele fala da forma mais fácil de conseguir vencer as más tendências. Essa aqui ele quis saber o mais perfeito de tudo aquilo que já surgiu na Terra. Quem que a gente pode seguir? Quem que a gente vai ver e vai copiar? Porque modelo é quem a gente copia. Quem já costurou, né, sabe como é que é fazer modela a roupa e depois copia do tecido para poder costurar. Modelo é aquilo que a gente copia. Guia é aquele que vai nos levando para os caminhos, indicando, vai por aqui, vira ali, tal lugar. E é muito interessante que algumas traduções no nosso evangelho, porque ele originalmente é do francês e ele foi traduzido. Algumas traduções só trazem assim, Jesus. Mas lá no original francês a gente tem Voyez Jésus, que é vide Jesus. Vide é o verbo, a forma imperativa do verbo ver. E aí a espiritualidade está ensinando pra gente, olha, é para ver Jesus, conhecer Jesus, compreender Jesus, conviver intimamente com Jesus, trazer Jesus para dentro de casa, levar Jesus para o trabalho, principalmente no trânsito que nós estamos precisando. É ver e de uma forma ativa nos relacionarmos com Jesus. É verbo, é ação, é movimento, é iniciativa. Então, se a gente fica só no Jesus como uma coisa muito longe, sem trazê-lo para a nossa vida, a gente vai estar só fazendo um carinho no remédio, sem de forma verdadeira tomá-lo. Ver indica reconhecer, perceber, porque ver vai muito além desse fenômeno biológico de enxergar. Quando a gente fala de enxergar, é o olho, né, a luz que bate num objeto, que vem para a nossa retina, o nosso cérebro codifica. Ver é muito além, é ir além de tudo aquilo que na superfície possa aparecer. Aqui é o convite da espiritualidade, logo na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. É o convite para que a gente modifique a nossa forma de nos relacionar com Jesus. Não mais naquela forma que a gente fazia antes, né, de ir uma vez por semana na igreja, nos relacionarmos com Jesus apenas num local restrito,
é trazer Jesus para o lar, é trazer Jesus para as nossas relações sociais. Andrei Moreira coloca, né, o Evangelho do Senhor, longe de ser apenas um código religioso, é um caminho de despertar das potências da alma, de reconexão com o Pai e de encontro com o divino em nós. Quem olha para o Evangelho de Jesus e só vê um código de conduta, um código de religioso, é como aquela pessoa que senta em cima do Evangelho e dita regras para o outro, sem aplicar. E é justamente isso que Allan Kardec traz no primeiro capítulo de o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca: o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. Jesus não veio trazer esse código de conduta. Ele veio nos mostrar como fazer, como nos curar, como nos relacionar. É um Jesus sem crucifixo, um Jesus sem liturgia. É um Jesus educador, um Jesus terapeuta. Esse é o convite da doutrina espírita. Com o tempo a gente vai aprendendo, né, que se pode considerar o corpo como um prolongamento do espírito, e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Porque Jesus é o guia e modelo, e o Evangelho é esse caminho para a gente percorrer contra todas as enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas na nossa parte mais essencial, espiritual. É esse convite. No Evangelho a gente tem narrativa de muitas curas. Mas voltando para esse vídeo de Jesus, da questão 625, vamos trazer o Evangelho para hoje. Não apenas abrindo o Evangelho e lendo histórias ocorridas há 2000 anos, olhando o Evangelho com o olhar do que a gente precisa hoje. É igual quando a gente está com dor de cabeça. Lá em casa tem uma caixinha de remédio, a gente abre a caixinha de remédio procurando a dipirona. Eu abri o Evangelho e procurar, não, eu estou com muita dificuldade com o meu chefe, e aí, o que eu vou achar no Evangelho? É abrir o Evangelho e pensar, como eu vou fazer, o que eu vou fazer quando eu estou com um filho muito difícil na minha casa. É abrir o Evangelho e pensar, qual a melhor oração que eu posso fazer hoje? A história de tudo aquilo que está no Evangelho, ela deixa o papel e entra na nossa vida. E esse é o nosso convite hoje. E aí eu queria perguntar para vocês, de todas as curas que a gente vê no Evangelho, qual que é a que mais te toca? Fique à vontade para responder. Qual que toca mais a sua alma? A que buscou tocar na túnica dele. É, Mulher Hemorroísta. Mulher Hemorroísta. Muito lindo. Mais alguém quer compartilhar conosco? Quando Jesus perguntou para a mulher, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ótima passagem. Foi uma cura, né? Foi. Ó, Beth, você já está olhando para além do corpo físico. Gostei dessa resposta. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Exatamente. Foi uma cura ali muito além do corpo físico. Muito bom. Mais alguém quer dividir qual que é a parte do Evangelho que mais toca? É uma situação que eu acho muito interessante. Eu vi de uma pastora que é política. E ela estava sendo poída ali naquele momento, na verdade eram muitos contra ela. Cada um queria dizer assim, onde é que está o pecado disso na Bíblia? Onde está o pecado daquilo na Bíblia? Onde está escrito? E ela parou um minutinho e pensou, ela falou assim, lugar nenhum. Não existe nenhum pecado
escrito na Bíblia. Mas existe uma situação interessante. Você descobre onde está o pecado. Jesus não foi curar ninguém. Todos vieram até ele, exceto Lázaro, que ele foi chamado para poder auxiliar, porque Lázaro não podia levantar naquele momento. Mas os demais todos foram até ele. Então Jesus não teve a preocupação de ir até ninguém. Bacana. Porque ele sabia que iam chegar até ele aqueles que precisavam. E assim que ele efetuava a cura, ele fazia ele mostrava os verdadeiros pecados da alma. Vai, não faça de novo, não peques mais. Ou seja, todos que foram curados por Jesus, ele disse que tinha um pecado. Todos. Vai e não peque mais. E numa das passagens que eu já li, já ouvi a respeito, diz que Jesus sentado, chorando, e Pedro chega perto de Jesus e pergunta: por que você está chorando, mestre? Nós hoje curamos mais de 20 pessoas, é um momento de alegria. E ele para e fala assim: não, Pedro, nós curamos apenas um, e os outros vão voltar às suas formas originais, nos seus pecados. Só um foi curado. Então, eu acho que é uma passagem que faz a gente refletir que ele, na verdade, ele não curava matéria. Ele trabalhava para curar, mostrando um caminho, um modelo. E até hoje a gente não entendeu isso. Pelo menos eu não entendi isso até hoje. Não sei os outros. Muito bom. Mas alguém quer falar alguma cura do evangelho que toca? É aquela parte do cego que estava no caminho, que quando ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Do cego Bartimeu. Essa arrebenta, assim, que é, né, um chamamento do coração: eu tenho misericórdia de mim, Jesus. Eu estou aqui precisando de você. Muito bem lembrado. Mais alguém? Bom, nosso convite é olhar diferente, né? Quando Jesus curou um coxo, ele nos convida para refletir. O que em mim me paralisa de ser uma pessoa, um ser integral? Eu realmente quero ficar são? E aí hoje, não mais para aquele coxo, mas para cada um de nós, Jesus diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher de fé que tinha há 12 anos um fluxo de sangue e nada, e nem dinheiro nenhum curava, Jesus está nos convidando para refletir: qual é o tamanho da minha fé? O que mais, além de tudo que eu já fiz, o que mais eu preciso fazer para me aproximar de Jesus? E Jesus nos diz para cada um de nós hoje: filha, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Quando Jesus encontrou, né, pelo caminho, já a caminho do sepulcro, o filho da viúva de Naim, Jesus nos convida para pensar: o que dentro de mim, na minha essência espiritual, aparentemente está morto, já está a caminho do sepulcro. E hoje Jesus nos diz: não chores, levanta-te. Quando Jesus foi até a casa de Jairo para curar a filha dele, Jesus nos convidou para refletir: o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que eu tanto amo e que muito precisa da minha ajuda? Como que eu posso trazer Jesus para dentro do meu lar? Como que eu posso pedir para Jesus abençoar minha família? Essa é a reflexão dessa passagem.
E aí Jesus disse para cada um de nós, assim como ele disse para Jairo: não temas, crê somente, tenha fé. Quando Jesus se encontrou com um paralítico, e essa passagem ela é muito linda, não sei se você conhece, um paralítico não pode andar, e ele vivia numa cama, e Jesus estava dentro de uma casa e tinha tanta gente que ninguém conseguia aproximar de Jesus. E ele pede ajuda para os amigos. Os amigos, imagina o que é levar um coxo, um paralítico, para cima do telhado. Abriram o telhado e desceram o paralítico do telhado. E essa passagem nos convida a refletir. O que me paralisa hoje me impede de ser feliz? Quem são os meus amigos, encarnados e desencarnados, com quem eu posso contar para superar todos os obstáculos e todas as multidões que estão no meu caminho? Quem são essas pessoas? E Jesus nos responde: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Quando Jesus curou um cego de nascença, e ele curou em pleno sábado, Jesus nos convida para refletir: quais as impurezas me impedem de ver? De realmente ver e não apenas enxergar. O que no mundo eu ainda preciso ver? O que no mundo eu estou cego? E aí Jesus nos convida e diz para cada um de nós hoje: vai, lava-te. E para a gente encerrar nosso estudo de hoje, quero compartilhar com vocês a passagem que mais me toca. Havia um homem cego em Jericó. Jericó era uma cidade um pouco mais abaixo de Jerusalém. Ele era um mendigo profissional. Hoje a gente não sabe o que é isso. Mas na época de Jesus, para que você, muito pobre, que você pudesse pedir a ajuda de alguém, você tinha que ser profissional. Era uma profissão regulamentada pelo governo da época. Os mendigos recebiam uma capa e essa capa o permitia mendigar. Então, esse homem cego vivia nesse caminho e todas as pessoas que passavam pelo caminho indo para Jerusalém passavam por ele. Um dia ele ouviu um barulho de uma grande multidão e perguntou: o que está acontecendo? Porque obviamente ele era cego e não conseguia enxergar. E aí responderam para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E aí ele entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha curado cegos, já tinha curado coxos, já tinha inclusive tirado Lázaro do túmulo depois de 3 dias. E aí esse homem clama por ajuda. Quando ele começa a gritar: Jesus! E ele grita: Filho de Davi, tem de misericórdia, tem de piedade de mim. As pessoas ao redor dele começavam a ralhar: cala a boca, para de gritar, para de gritar. E quanto mais as pessoas o mandavam parar de gritar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Meus irmãos, que homem sábio. Porque Jesus naquele momento estava a caminho de Jerusalém. De Jerusalém, Jesus foi crucificado. No momento em que Jesus pede para que tragam aquele homem até ele, ele deixa a capa para trás. Ele se levanta, vai até Jesus. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a gente pensa: Jesus perguntando para o cego o que quer que faça. Mas essa pergunta é de quem está lendo o Evangelho com o olho e apenas uma visão superficial e material. Porque quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ouvindo todo o clamor daquele homem, toda a renúncia, porque ele deixou a capa para trás, meus amigos. Ele não pode voltar para trás e pegar a capa de novo, não. Com toda certeza já tinham pegado a capa dele para poder mendigar. Não tinha volta. E aí quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele começa a pensar: o que Jesus pode me ofertar? O que eu preciso? De tudo que Jesus pode me ofertar, de tudo aquilo que eu preciso, a pergunta mais importante:
O que eu tô pronto para receber? E aí ele responde: Senhor, que eu veja. Percebam que ele não responde: Senhor, que eu enxergue. Senhor, que eu veja. Ele pediu ao Cristo visão não apenas física, mas uma visão espiritual. A visão que passa a reconhecer os caminhos que precisa trilhar dali em diante. Essa é a história de Bartimeu. A história de que um homem que nem sequer tem o nome na Bíblia, né? Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Só se sabia que ele era filho de Timeu. Um homem que soube aproveitar a oportunidade certa, na hora certa. Que mesmo com um monte de gente mandando ele calar a boca, ele continuou a gritar e a fazer o que ele conseguia naquele momento. Era clamar por Jesus. E quando ele teve a oportunidade, ele soube exatamente o que pedir. E por isso, ele foi curado. Então que nesse momento, Jesus possa entrar nas nossas vidas. E quando ele fizer a pergunta, o que queres? Que eu te faça, que a gente saiba respondê-lo. Quer falar com pergunta? Na hora que você fala aí, né, do saber, né, o que pedir, na hora da crucificação também, o ladrão, né, na hora que ele pede, né, a Jesus, naquele momento ali, que se lembre dele, né? Sim. Quando estiver no paraíso. A oportunidade que ele teve. A oportunidade que ele teve. Muito bem lembrado. Que a gente saiba aproveitar as oportunidades, meus irmãos, que elas são infinitas, mas elas são escassas. É estranho pensar nisso, né? A oportunidade nossa é agora, é a nossa encarnação nesse momento. Não vamos deixar para a próxima, não, que a próxima pode estar um pouquinho mais complicada. Né? Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Com certeza você voltará para nos falar do Lázaro, né? Vai ser um prazer. Olha a música. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou.
tua fé que te salvou. Oh, bênção, né? Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Mestre Jesus, nosso companheiro de todos os momentos, agradecemos, Senhor, por esses momentos vividos aqui, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e todas essas vibrações que vêm do Evangelho, das músicas que acalentam o nosso coração, possam nos acompanhar até os nossos lares. Permita, Senhor, possamos dividir toda essa energia boa com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que possamos, Senhor, ser instrumentos do Teu Evangelho de luz. E que possamos também encontrar no Evangelho o remédio necessário para todos nós. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada. Todos bem, meus irmãos? Aninhas, assim Deus também fazendo favor. Além da Thaís, que está nos visitando pela primeira vez, tem mais alguém que é a primeira vez na casa? Só Thaís, né? Então, como nós somos bons anfitriões, vamos recebê-la muito bem, cantando para ela o hino do nosso Ponto de Luz, tá bom? E assim, quem não canta, Thaís, e sabe a letra, não vai para o céu. Então, você vai ver quando canta com medo de não ir para o céu, né? Vamos? Um ponto de luz no horizonte, a guiar um viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar um viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir desiderado cristão. O amarmos e instruirmos é importante, é importante. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. E aí? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos pelo carinho. Que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares.